O Sakata Kintoki virou o maior farmador de aura da atualidade nesses spoilers que saíram do mais novo capítulo de Shumatsu. Simplesmente uma das entradas mais insanas e épicas de toda a obra de Shumatsu até hoje. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo dos spoilers do capítulo 108 de Shumatsu no Valkyrie que saíram na noite passada. Spoilers esses que saíram muito mais cedo do que deviam e também saíram totalmente incompletos. Exatamente, os spoilers estão incompletos esse mês. Mas só esse pouquinho que saiu já trouxe um hype absurdo pro capítulo que vai sair esse mês. Esse mês Shumatsu vai trazer aparentemente mais uma vez um mês de capítulo duplo. Exatamente, o capítulo 108 e o 109 vão ser lançados juntos esse mês novamente, que nem aconteceu há não muito tempo atrás também. Só que esse vídeo em específico vai ter apenas os spoilers do capítulo 108, porque foram só os spoilers que saíram, e como eu disse antes, eles ainda nem saíram completos. Aparentemente alguém vazou de birra antes da hora 70% ou 80% do capítulo. Foram divulgados um total de 30 e poucas páginas do capítulo 108, e isso nos diz que ele vai ter um tamanho bem considerável para capítulo duplo, apesar da chance do capítulo 109 ser menor ainda existir, mas provavelmente a gente vai receber umas 60, 70 páginas de Shumatsu para esse mês, ou seja, a gente já tá com o prato bem cheio, mais de 60 páginas de Shumatsu e ainda um spin-off do Apocalipse dos Deuses. Esse mês a gente vai ler Shumatsu até enjoar, lembrando claro que é sempre importante você voltar aqui e ver o vídeo do capítulo completo quando ele sair, porque os spoilers saem em japonês e o que nos resta é fazer uma tradução bem precária das coisas que com certeza vai ter erros. Então, apesar de você ver esse vídeo de spoiler, você deve também voltar aqui e ver o vídeo do capítulo completo, porque só assim você vai ficar informado de tudo o que aconteceu no capítulo que saiu. Não esqueça também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo, de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e também sobre qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com meus queridos seguidores. E o meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar como primeiro link na descrição e também nos comentários, se eu me lembrar. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também nos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O nome do capítulo se chama 12ª Luta e ele começa mostrando o grande resultado que a humanidade conquistou durante a última luta. O resultado que aconteceu quando Simo finalizou o deus Loki e ganhou a 6ª vitória para a humanidade, ultrapassando novamente os deuses no Ragnarok, que estava atualmente empatado em 5-5, deixando apenas um ponto para que os humanos ganhem o torneio e sejam salvos da grande extinção e sejam salvos também de Odin, já que agora foi revelado finalmente tudo que está em jogo de verdade nesse torneio. O Heimdall grita que na luta final entre deuses e humanos, restam agora apenas 2 batalhas para o torneio chegar ao fim. Ele fala que finalmente o torneio está chegando na reta final e o resultado final está prestes a chegar também, e ele diz que agora a 11ª rodada chegou ao fim e a humanidade assumiu a dianteira com 6 vitórias. Ou seja, com apenas mais uma vitória, a vitória da humanidade e a salvação dela estará decidida. E na imagem vemos uma coisa bem bonita. A gente vê vários núcleos de humanos que estavam assistindo em outras rodadas o torneio, aparecendo novamente e assistindo agora também na arena. Vemos a família do Kim, vemos as pessoas que estavam na plateia do Jack também, vemos as pessoas que estavam na plateia do Buda também, junto com o irmão do Buda. A gente vê o Musashi e o Sasaki juntos com a valquíria dele ao lado também. Todos eles assistiram a luta do Simo e talvez todas as outras antes também. A gente vê também Jack, a sua valquíria, e a gente vê todos esses humanos atentamente escutando o pronunciamento do Heimdall. O Heimdall fala que os deuses agora foram encurralados até a beira do precipício. Ele fala que essa é sem dúvidas uma situação totalmente anormal para os deuses, ainda mais em relação aos humanos. E ele pergunta sobre quem poderia imaginar essa situação, sobre quem poderia ter previsto que o torneio chegaria a esse estado. A gente vê o Thor, também Afrodite, Ares e Hermes assistindo atentamente o Heimdall falando. A gente vê também o Shiva com seus braços já totalmente curados e também Apolo sentado ainda se recuperando depois de ser esbagalhado pelo Leônidas que nem um alvo em tiroteio, mas assistindo também atentamente com um sorriso no rosto. O Heimdall diz que nesse momento já não existe mais nenhum deus que ria nessa luta final entre deuses e humanos. Nenhum deus mais ri disso como se fosse apenas uma brincadeira. O Heimdall fala que a humanidade tá tentando vencer esse torneio e lutando com tudo que tem pra fazer isso. E ele diz que é frustrante, mas que eles têm que admitir que a humanidade está dando tudo que ela tem. E Heimdall diz que assim como eles também não podem contestar que a humanidade é uma raça incrivelmente forte. Uma raça que supera os deuses com seu próprio esforço, supera seus criadores com seu próprio esforço. A gente vê vários quadros e vários deuses da plateia, inclusive aquele pessoal que estava na plateia do Suzano junto do Hefesto, que construíram a espada do Suzano, e todos os deuses são mostrados extremamente sérios, alguns até mesmo aparentando estar bem bravos, ouvindo tudo isso que o Heimdall tá dizendo. O Heimdall fala que é por isso que essa 12ª batalha é a luta que coloca a dignidade
dignidade dos deuses em jogo. Ele fala que essa é uma luta que os deuses absolutamente não podem perder, e ele termina dizendo que essa luta está chegando, e que na verdade ela acabou de chegar. E nós vemos agora, depois de Heimdall anunciar toda essa situação ao público, nós vemos alguns pés se aproximando, pés de dois grandes amigos se aproximando. A gente vê o Buda na frente e vemos Sakata Kintoki chegando logo atrás dele com seu machado imensamente grande, maior que o próprio Sakata Kintoki. O Buda pergunta se ele tá ficando animado com isso, e pergunta em seguida se ele vai dar conta mesmo de lutar contra o velho Odin, falando isso com um sorriso no rosto. Sakata bate em seu peito com força e convicção, e Buda diz que isso é realmente bem a cara do Sakata. Só que de repente o Sakata dá uma gargalhada bem alta e surpreende o Buda, e diz em seguida que ele tá zoando, porque ele, o Sakata Kintoki, na verdade não faz a menor ideia se ele vai dar conta do Odin, e isso surpreende bastante o Buda. Mas o Sakata para e diz que assim já tá bom, e com uma imagem bem da hora dele com seu grande machado nas costas, Sakata diz que aconteça o que acontecer nessa luta dele contra o Odin, quem vai vencer essa luta é ele. Quem vai vencer independente do que acontecer é o Sakata Kintoki. E Buda fica bem surpreso vendo ele falar isso, surpreso com a grande convicção do Sakata Kintoki com a sua própria força. Buda olha pro Sakata Kintoki e diz que essa situação é bem estranha. Ele fala que sempre que o Sakata fala essas coisas com toda essa convicção, o Buda por dentro começa a sentir que tudo realmente vai dar certo, e o Buda percebe algo na frente deles, algo que o faz abrir um grande sorriso, e ele diz que além disso, o Sakata ainda tem um motivo maior pelo qual ele não deve perder. E quando o Sakata olha pra frente, ele vê uma situação bem surpreendente pra todo mundo, até mesmo pra nós que somos telespectadores. E essa cena é simplesmente uma das cenas mais bonitas da obra inteira, um dos painéis mais bonitos e nostálgicos de toda a obra de Shumatsu. Simplesmente a gente vê que esperando o Sakata nesses corredores, está todos os humanos que estavam na plateia das lutas em que os humanos perderam. A gente vê os humanos que estavam torcendo pro Lubu, a gente vê aqueles que estavam torcendo pro Adão, a sua família inteira formada pela Eva, pelo Caim e pelo Abel. Inclusive eu não percebi que o Abel era tão gigante assim, mas tudo bem. A gente vê também aqueles que estavam torcendo pro Raiden na sua luta, a gente vê todos aqueles cientistas que estavam torcendo pro Tesla também na plateia, todos eles sorrindo em direção ao Sakata, e por último a gente vê todos aqueles que estavam torcendo pro Leônidas, que é o último humano que perdeu no Ragnarok, seu colega mais próximo, e todos os espartanos fazendo reverência de respeito ao Sakata. E isso me emocionou de um jeito bem profundo e diferenciado, viu? Eu tenho que falar. Todos eles abrem espaço pro Sakata passar de forma bem organizada e também bem respeitosa. O Sakata olha aquilo totalmente espantado com toda essa cena, mas ele também reconhece todos os humanos que estavam ali, todos os torcedores especiais que estavam em todas as lutas que os deuses foram vencedores contra os humanos. Sakata olha isso bem impressionado e pergunta o que eles estão fazendo ali, e o Thomas Edison, que é o primeiro que fala, diz que ele tem algo especial que todos eles querem entregar ao Sakata Kintoki, uma coisa especial que de qualquer jeito precisa chegar até o Sakata. Sakata fica sem entender muito bem aquela cena toda, sem entender o que eles querem dizer com isso, e ele pergunta sobre eles quererem entregar alguma coisa urgente a ele, e Thomas Edison fala que com a devida licença, em nome de todos aqueles humanos que estão presentes ali, Thomas pede a mão do Sakata emprestada por um momento. Sakata, mesmo sem entender nada, ele estende a mão em direção ao Thomas Edison, e ele rapidamente segura a mão do Sakata com toda a sua força e começa a falar. Ele recita uma frase dizendo corrente contínua, corrente alternada. Ele fala isso gritando de uma forma bem agressiva e também bem entusiasmada, e termina dizendo a frase Energy Charge, em inglês, ou traduzindo carga de energia. E Sakata só reage a isso sem entender nada do que ele tá falando. E agora tem outra cena extremamente linda desses spoilers. A cena onde Thomas Edison para e tudo fica um silêncio. Sakata segue sem entender nada do que o Thomas fez, mas quando ele finalmente para, ele olha pro Sakata com um sorriso e diz que ele acabou de passar pro Sakata o poder de toda a humanidade. Sakata olha pra própria mão depois desse ritual e pergunta o que foi isso. E Thomas grita unscientific e diz que sim, isso é extremamente anticientífico para todos aqueles cientistas que estão ali presentes. Mas ele também diz, se o Tesla estivesse ali naquele exato momento, Thomas diz que ele com certeza diria algo desse tipo, algo como, foi a ciência que acendeu as lâmpadas do mundo inteiro, mas é o sentimento humano que acende a luz nos corações de todos nós. E Sakata reage dessa vez a tudo isso totalmente surpreendido. Toda essa emoção, convicção e sentimentos humanos estão chegando até ele de uma forma muito pura, o sentimento de toda a humanidade. Thomas diz pro Sakata vencer esse torneio por eles, vencer esse torneio para que a humanidade possa continuar avançando, exatamente como o próprio Tesla falou antes de morrer, exatamente como a última mensagem do Tesla. E essa é realmente uma cena muito bonita que traz uma memória dos verdadeiros valores de ser um humano, uma coisa que emociona bastante todo mundo. Os lutadores de sumô que estavam ali e que eram parceiros do Raiden antigamente, todos eles fazem uma reverência de sumô pro Sakata, batendo seus pés fortemente no chão, fazendo não só o chão tremer, mas também fazendo quase o Sakata cair no chão. Um deles fala que o Raiden com certeza também
vai emprestar toda a força que ele tem para que o Sakata consiga ganhar essa luta. E ele termina dizendo pro Sakata mostrar pra eles o Bushikamatsu, que é aquele primeiro golpe de sumô no início da luta. Todos eles encaram o Sakata com um grande sorriso no rosto. A Eva, o Caim e também o Abel também se aproximam do Sakata Kintoki, com o Abel e Eva atrás dando um sorriso bem amigável e gentil pro Sakata, e com o Caim se aproximando do Sakata e dando um soquinho no peito dele. Caim diz pro Sakata derrotar aquele deus por eles, depositando toda a sua fé no Sakata Kintoki. E é realmente bem legal também rever a família do Adão. Nosso querido paizinho estaria muito orgulhoso agora. Sakata reage a tudo isso dizendo que realmente não sabe lidar com esse tipo de coisa. E o Raiden na arena fala que agora se dará a entrada dos dois lutadores na arena do Ragnarok. E Buda diz pro Sakata que está na hora dele entrar na arena finalmente. Sakata fala de novo que não sabe lidar com isso e que não leva jeito pra esse tipo de coisa. Mas ele também diz que é muito grato pelos sentimentos de todos eles. Os sentimentos e a força que estão sendo depositados no Sakata. E ele diz que vai carregar esses sentimentos em seus ombros. Vai carregar toda essa esperança em seus ombros. E Sakata levanta seu braço com o punho fechado, demonstrando força e também bastante coragem. E com isso, Sakata começa a andar pra frente pra entrar na arena finalmente. Todos eles observam Sakata Kintoki caminhar em direção à arena, e dentre todos eles vemos a Eva orando pelo Sakata. E nessa oração ela pede para que seu marido Adão cuide e proteja o Sakata, proteger ele nessa batalha decisiva da humanidade contra os deuses. E vemos outra imagem extremamente bonita do Sakata caminhando em direção à luz, enquanto a Eva vê uma visão do Adão iluminando o Sakata e estendendo seu punho pra frente, como se ele estivesse dando a força necessária que o Sakata precisa nessa luta pra vencer. O Heimdall anuncia que agora a 12ª batalha da luta final entre deuses e humanos, o primeiro a entrar em cena é esse homem, esse humano, mas ele fala e se pergunta que afinal, se esse humano realmente seria um humano. Heimdall se pergunta se o Sakata Kintoki seria mesmo um humano ou se ele seria um Ayakashi. Esse termo é relacionado a criaturas sobrenaturais, a coisas misteriosas sem explicações ou coisas além do ser humano. E sim, vemos desde sempre que o Sakata não é um simples humano comum. Ele tem chifres, tem unhas grandes, um braço totalmente avermelhado e ele parece um meio demônio ou coisa do tipo. E Heimdall começa a contar uma história do Sakata Kintoki, uma história que se passa numa era bem antiga. Ele fala como se fosse um conto, dizendo que era uma vez em um certo lugar, um jovem dito ser filho de uma Yamauba, um termo usado para referenciar velhas bruxas que habitavam montanhas. O Heimdall diz que ainda criança, ele foi capaz de derrubar um urso totalmente sozinho. Ele diz também que já adulto, ele chegou a cortar ao meio o temível Shuten Doji, sendo esse Shuten um dos mais famosos e temidos Onis do Japão, descrito como um terrível líder de Onis. Basicamente o cara matou uma lua superior quando era adulto. E Heimdall ainda fala que com sua força sobre-humana e com seu machado carregado como uma arma, ele foi considerado um dos 4 reis celestiais de Raiko, sendo esse o mais forte esquadrão matador de Onis da era Heian. Resumindo bastante, o Sakata era um dos mais fortes Hashiras, caçador de demônio da era Heian, e ele matou o Sukuna, tá ligado? Mais ou menos assim. O Heimdall fala que o famoso Kintaro, amado pelo seu povo, sendo o Kintaro um nome dado ao Sakata pelas crianças, dessa vez não vai caçar um Oni, ele agora vai caçar e vai matar um deus. O Heimdall grita dizendo que seu sobrenome é Sakata e o seu nome é Kintoki. Sua força sobre-humana e inigualável pode abalar até mesmo os céus. Sakata segura fortemente o seu machado, levantando ele e girando ele no ar que corta o vento, e batendo ele no chão de forma forte e agressiva, enquanto o Heimdall termina de falar. E por fim, terminando a apresentação, o Heimdall grita o nome do Sakata Kintoki de forma bem empolgada, enquanto vemos Sakata cravando seu machado no chão, impressionando a todos. Sakata para com sua pose enquanto olha pra frente com um olhar bem sério e focado, mas uma coisa aparece na arena. Essa coisa sai do chão da arena de uma das lajes a qual a arena é feita, e essa que aparece do nada ali na situação é uma pequena mocinha. Ela aparece ali fazendo força pra arrancar aquela laje do chão e diz que ela estava esperando ele chegar há bastante tempo, e o Sakata se surpreende bastante com a presença dela ali saindo do chão. E agora vemos a Valkyria do Sakata Kintoki aparecendo na arena, a Valkyria chamada de Skeggyode, e também sendo ela a terceira e última Valkyria do segmento das 3 irmãs gêmeas Valkyrias, sendo as outras duas a Valkyria do Jack e a Valkyria do Kim. Ela aparece bem envergonhada e nervosa e pergunta se tá tudo bem mesmo. Ela diz que essa é uma batalha muito importante pra ter uma parceira que nem ela na luta, claramente dizendo que ela não tá confiante e tá preocupada que o Sakata tem uma Valkyria fraca como ela. Ela fala em seguida que ainda acha que teria sido bem melhor se a sua irmã Brunilda tivesse sido a parceira do Sakata nessa luta, provando que a Brunilda sim tem as capacidades de uma Valkyria, e não é apenas uma Valkyria humana sem poderes como todo mundo acha. Mas o Sakata diz que ela realmente não entendeu a situação, e em resposta a isso ela olha pro Sakata preocupada e com medo. Sakata se aproxima dela e põe a mão no seu ombro, encarando ela e dizendo que ele não vai conseguir fazer isso se não for exatamente com ela nessa luta. E encarando ela com um grande sorriso no rosto, ele pede por favor para que ela lute ao seu
lado, porque ele está contando totalmente com ela. E ouvindo essas palavras, a Valkyria dá um grande sorriso, totalmente empolgada, completamente diferente de antes. A Valkyria concorda totalmente feliz e juntos os dois fazem Volund, onde essa transformação emana um brilho cegante no meio da arena do Ragnarok, um brilho tão grande que ilumina até a Brunilda que está lá em cima. E a Brunilda diz em pensamento que essa irmã Valkyria é chamada de Iolde, o caranguejo eremita, por ser uma Valkyria extremamente tímida, mas mesmo assim, ela abriu as portas do seu coração para o Sakata em um pequeno instante, e ela diz que esse era o esperado do homem mais digno de ser amado em toda a história da humanidade, esse homem sendo o próprio Sakata Kintoki. Brunilda olha isso com uma completa alegria e empolgação, mas em seguida ela é surpreendida por um toque em suas costas, um toque dos Zeus chamando a atenção dela, que diz em seguida que ela parece bem animada com a situação, e a Brunilda responde com um olhar repleto de medo. A Brunilda chama o Sr. Zeus e pergunta por que exatamente ele tá nesse lugar, que fica do outro lado do seu trono, e ele diz que ele queria ver que tipo de cara aquela garotinha ia fazer ao ver ele, se referindo a Valkyria Gol, mas ele diz que infelizmente parece que aquela aprendiz de Valkyria baixinha não está ali naquele momento. Zeus diz que a Brunilda está fofa agora com essa convicção toda, e pergunta se ela realmente acha que ele pode vencer o Deus Supremo Odin nessa luta, mas a Brunilda responde que jamais escolheu um guerreiro nesse Ragnarok achando que ele perderia sua luta. Zeus começa a falar alguma coisa, mas é interrompido pela Brunilda, que diz que em especial o Sakata Kintoki foi escolhido como o guerreiro destinado a enfrentar o próprio Odin desde sempre, e ela fala que o poder que reside no nome da Valkyria Skeggiode é capaz de extrair o máximo da força do Sakata, e vemos a Volund do Sakata se formando completamente, o machado dele brilhando e explodindo em pedaços como se fosse um casulo, dando espaço ao machado completamente novo. A gente vê na plateia os humanos, as crianças que amam o Sakata e a Brunilda junto dos Zeus olhando isso, com o Zeus se impressionando com a nova arma do Sakata e com a forma do machado completa, e vemos que um machado gigante se tornou ainda maior, ainda mais robusto e também ainda mais intimidador do que ele já era antes. Mas mesmo que o tamanho tenha aumentado, Sakata ainda parece manejar ele tranquilamente da mesma forma que ele estava fazendo antes. Sakata olha o machado e diz que essa nova forma dele é simplesmente incrível, e as crianças da plateia dizem que o machado do Kintaro mudou, e elas também dizem que ficou ainda mais incrível do que já era antes. Buda fala para os outros humanos que o Kin-chan é realmente um cara incrível, dizendo que em apenas um pequeno instante ele já conseguiu conquistar o coração de todo mundo que tá vendo ele, e os humanos da plateia que veem o Sakata reagem desse mesmo jeito, um deles dizendo que ele sente que os humanos podem confiar essa luta a ele, e o outro dizendo que agora tudo vai ser decidido pelo Sakata, e o narrador começa a dizer que, em todos esses anos de existência, pela primeira vez a humanidade acreditou que havia chegado o dia de superar a vontade dos deuses, o dia em que os humanos vão mostrar que a sua própria vontade pode superar a vontade dos deuses. Mas por um momento repentino, todo mundo vê o tempo escurecer, e todos eles veem as trevas tomando a arena, e todos eles reagem a isso de forma negativa. Vários deles se perguntam o que é isso, e que pressão sufocante é essa que apareceu do nada. Os outros notam que tem alguma coisa no céu, alguma coisa maligna chegando pelo céu, e Buda e Brunilda reagem automaticamente a isso, com os dois sabendo que finalmente o Odin chegou, e de uma grande sombra negra do céu, vemos o Odin descendo dos céus como um anjo caído, com um corpo totalmente modificado, mostrando 4 grandes asas brancas em suas costas, e na sua mão direita ele carrega sua grande lança Gungnir, que nunca erra o seu alvo. E gurizada, por enquanto os spoilers terminam aqui, a gente vai ter mais coisa mais pra frente, mas por hoje os spoilers terminam com a chegada do Odin. Eu recebi informações de que esse provavelmente é o final do capítulo 108 sim, com a cena do Odin chegando, mas pode ser que não exatamente essa seja a última página do capítulo 108. Então sim, ele vai terminar exatamente com o Odin chegando na arena, mas não exatamente com essa página específica. Gurizada, esse capítulo eu tô sentindo que vai me dar um sentimento diferente de algo que eu já tenha sentido alguma vez em Shumatsu. Essa luta aparentemente vai ser algo como esperança absoluta contra desespero absoluto, o grande bem contra o grande mal, alguma coisa desse tipo, e eu tô bem encantado já com essas coisas que a gente viu do capítulo. Tá realmente com cara de final de obra, e por causa disso eu tô realmente achando que não vai existir uma 13ª luta, e muito menos que essa luta vai terminar de forma normal. Eu realmente não acho que o Sakata vai ganhar essa luta, mas eu também não tô achando que o Odin vai ganhar essa luta também, e eu não tô falando de empate. Eu tô achando que o final dessa rodada vai ser totalmente diferente de tudo isso. Talvez um final que dê início à verdadeira guerra que Odin tanto quer trazer, ou alguma coisa grandiosa desse nível. Não tá me parecendo muito que essa luta vai terminar de alguma forma normal, e isso me impressiona bastante se isso acontecer. É um sentimento único de algo inovador que eu não senti ainda em Shumatsu até hoje. Não algo que já aconteceu, mas algo que pode acontecer de inovação. Essa entrada do Sakata foi repleta de emoção, paixão e esperança dos humanos, e isso me afetou um pouquinho de forma bem positiva. Várias vezes eu me emocionei de verdade revendo os personagens
personagens que não apareciam já faz bastante tempo, e eu amei isso simplesmente muito, assim, muito mesmo. Eu nunca dei nada pro Sakata, mas agora eu tô simplesmente amando ele de coração. É realmente como o Buda falou, o Sakata conquistou o coração de todo mundo mesmo fazendo quase nada pra isso acontecer. Que personagem bom. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu vou comentar mais coisas quando o capítulo sair inteiro com a sua tradução correta, pra que eu tenha comentários e opiniões sólidas sobre o capítulo também. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentário o que acharam do vídeo e também do capítulo, dos spoilers em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão.